Goiás faz uma partida razoável dentro das condições, com um time reserva, um campo pesado, tem uma marcação de pênalti no mínimo duvidosa, mais uma vez nesse campeonato goiano. No vídeo de hoje quero comentar sobre esses dois aspectos, né? Será que o Goiás de fato vem sendo prejudicado ou é muita bobeira o que fala o Edminho Pinheiro? Além disso, comentar sobre esses jogadores, o principal, né? O que demonstra algumas boas qualidades, como por exemplo a estreia hoje do Bruno Melo, com uma assistência, o Felipe também comandando aquela região central no meio de campo, o Johnny Lucas aparecendo com uma boa movimentação e o Julián Palacios, né, o argentino estreando como titular desta vez diante o Iporá e dando uma assistência, o Brenner Herculano também, né, marcando o seu gol. Quero observar esses dois pontos positivos do Goiás testando alguns jogadores nesse começo de temporada e também esse ponto negativo, né, de arbitragem, de campeonato goiano. Será que é muita hipocrisia e o motivo por que as diretorias dos clubes eles só fazem um questionamento, uma crítica, mas nunca procura a solução? Será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos eu peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Ontem, infelizmente, terminou a campanha do Goiás na Copinha de 2023, mas eu fiz o pós-jogo também nesse cenário aqui improvisado de Caldas Novas. Agradecer também a Júlia que está filmando ali atrás por segurar, né, fazer esse papel de um tripé aqui pra gente gravar os vídeos. Eu vou deixar esse conteúdo na tela final também pra gente debater. E no vídeo de hoje, né, comentar principalmente sobre essa partida diante do Iporá, o elenco reserva e certo, tá? Eu vejo esses dois questionamentos por parte da torcida. Era muito importante o Goiás hoje vencer para dar uma sequência melhor, chegar aí pelo menos aos 7 pontos conquistados, né, após 4 partidas, e uma sequência difícil que envolve Atlético Goianiense, envolve o Anápolis, Aparecidense também na estreia e agora esse jogo pesado diante o Iporá no interior do estado. Verdão, nesse momento, está na terceira colocação com 7 pontos, né, no começo dessa quarta rodada do estadual. E a utilização de jogadores reservas, ou até mesmo atletas que, na minha visão, podem e vão até ser titulares durante o ano, como no caso do lateral esquerdo do Bruno Melo e também do volante Felipe, até mesmo o Julián Palacios, que hoje é reserva muito por conta dessa questão física, né? Esses 3 jogadores iniciando a temporada ditos como reserva, mas muito por conta do seu condicionamento, agora sim ficando melhor nesse jogo contra o Iporá e fazendo as suas respectivas estreias como titular. O Goiás começou ali basicamente com o Ian Souto, fazendo uma função às vezes como um terceiro zagueiro ou principalmente como um lateral direito improvisado. Apesar do pênalti ali meio mandrake, fez sim até uma partida interessante. O Bruno Melo como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, já que o Hugo também foi o lateral esquerdo, né, do Goiás nessa partida. E foi sim uma boa dobradinha, uma boa sacada do técnico Guto Ferreira para esse jogo. O Felipe sendo esse primeiro volante e o Johnny Lucas um pouco mais avançado, fazendo aquelas movimentações principalmente pelo lado direito. O Julián Palacios, que muitos aí haviam comentado, né, volante, não, o cara não tem nada a ver com volante, ele é um meia central e caindo principalmente pela meia direita. Hoje fez novamente essa movimentação pelo Goiás e uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. O Goiás começou ativo logo no início, né, da primeira etapa, tem alguns bons cruzamentos, a saída de bola principalmente pelo lado esquerdo do campo, procurando ou o Bruno Melo ou juntamente com o Hugo, né? Esses dois jogadores ficaram muito forte, muito bom tecnicamente na saída de jogo, e pelo lado direito, principalmente, apesar do Ian Souto não ser tão habilidoso, o Julián Palacios aparecendo recebendo, né, a bola, tendo o Johnny Lucas também com uma boa movimentação. Primeira boa chance do Goiás aos 10 minutos com o Bruno Melo, ele tentou lhe bater cruzado, né, foi travado e na sobra uma boa defesa do goleiro do Iporá, que mandou para escanteio e logo justamente nesse escanteio marcando o gol com o Brenner Herculano, assim como foi no jogo contra o Anápolis, né, agora abrindo o placar novamente muito cedo, aos 10 minutos, né, corrigindo aqui, esse lance do Bruno foi aos 9, o gol saindo aos 10 do Brenner Herculano, subindo muito bem em uma cobrança de escanteio do argentino Julián Palacios para abrir o marcador. O Goiás, o problema é esse, que quando faz, principalmente no comecinho do jogo, você tem que usar aquela boa fase e tranquilizar a partida, fazer 1, 2, 3, Goiás tinha sim condições para colocar um ritmo melhor assim que marcou o seu gol. Mesmo assim, não dá para dizer que foi uma partida ruim nesse quesito, apenas no segundo tempo que vai essa crítica, né? O Goiás poderia ter voltado mais intenso para decidir logo a partida, mas convenhamos, né, comecinho de temporada, é bom ter calma nesse tipo de análise também. O Iporá teve só a sua primeira jogada aos 17 minutos, o time entrou em campo muito mal taticamente, né, organizado, não conseguia criar absolutamente nada, teve uma boa finalização de fora aos 17, mas passando ainda longe do goleiro Tadeu. O Diego Gonçalves, né, arriscou um chute aos 22 minutos, quase ali da região do meio de campo. Então, dos 10 aos 25, o Goiás controlando a partida, invertendo as jogadas, uma boa característica do Guto Ferreira e que o Julián Palacios oferece a ele, que é essa inversão de jogo, saindo do lado direito,
para o pé contrário, né, no lado esquerdo do campo. O Bruno Melo também dá essa versatilidade quando tem ali a sua saída de bola, além, claro, dos dois volantes que são bem mais técnicos do que foi no ano passado, com o Johnny, né, e o Felipe, os dois fazendo a sua estreia. Aos 25 teve o cartão amarelo ali do Felipe, o juiz também do jogo hoje muito perdido em campo, algumas faltas ele marcava, outras não, aí quando ia na bola, aquele campo meio molhado também, acho que confundiu bastante o árbitro hoje, deu um amarelo ali pro Felipe naquela ocasião. E na cobrança de escanteio, logo próximo a isso, o Hugo tirou uma bola em cima da linha aos 28 minutos, Goiás novamente sofrendo com essa bola aérea. O Tadeu precisa sair mais do gol, ele é muito bom e tem uma zaga ainda frágil nesse começo de temporada. Acho que o Tadeu não precisa sair igual um maluco, mas nessas bolas que vem ali dentro da pequena área, precisa trabalhar mais esse tipo de jogada. E sem o Nicolas no primeiro pau, que é um cara que ajuda muito, né, nesse tipo de marcação, o Goiás sofre bastante, perdendo aquela bola. Se não tivesse o Hugo, fatalmente levaria o empate. O que a gente pode destacar nesses minutos finais? A jogada do Julián Palacios aos 38 minutos, né? E ele é um cara que foi interessante essa movimentação, estando para receber sempre na saída de jogo. No escanteio, como ele é muito baixinho, não tem como ele ajudar nessa contribuição aérea, mas na sobra de bola, sempre muito bem posicionado, e o time, apesar desse pouco entrosamento, né, vários jogadores fazendo a sua estreia, o Julián Palacios sempre dando essa mobilidade, principalmente pela meia direita, e saindo muito bem, como foi nessa jogada aos 38 minutos, um lance envolvendo o Johnny Lucas, né, um passe em profundidade, o Julián saiu ali na cara do gol, tinha que ter mandado uma cavadinha ou tocar para trás, como por exemplo o Diego Gonçalves estava aparecendo na ponta esquerda, mas tentou driblar o goleiro, que foi bem também na jogada, não conseguiu marcar o gol. E basicamente foi isso, né? O Herculano também teve uma boa movimentação, apesar de não ter feito uma grande partida, né? Porque o centroavante do Goiás, esse estilo de jogo, ele no máximo ele vai fazer uma parede, algo nesse sentido. Então acho que o Herculano, dentro das suas possibilidades, conseguiu procurar o jogo, saiu para receber, cruzou a bola na ponta esquerda, apareceu também naquela região para receber a bola e fazendo até aqui uma parede interessante e obviamente marcando o seu gol, subindo muito bem, né, em cima da marcação. Pode ser um jogador interessante para a sequência do ano. Então basicamente esse primeiro tempo, o Goiás com mais posse de bola, algumas saídas principalmente pelo lado direito, inversão de jogadas, o Julián Palacios sempre muito ativo e o lado esquerdo com uma boa saída de jogo com essa dobradinha dos laterais. O Bruno Melo fazendo uma função como um zagueiro pelo lado esquerdo, mas sempre bem mais habilidoso, bem mais técnico do que qualquer outro tipo de zagueiro naquela região. O Edu também foi bem nos cortes, né? Acho que é bom a gente ressaltar isso lá na zaga. Segundo tempo, o Goiás começou com uma dificuldade muito grande para sair jogando. Eu entendo os dois pontos. O gramado muito pesado, a grama, enfim, a chuva, né, melhor dizendo, acaba embolando aquele negócio ali todo. O estádio lá de Iporá, o Ferreirão, já esteve pior, então não tem nada muita gente reclamar, apenas essa questão. E parece que os jogadores ficaram com medo demais de sair jogando. Tem esse ponto também. O Campeonato Brasileiro do Iporá, né, que no caso é a Série A do Goiás, a Sul-Americana, é no Campeonato Estadual. Então os jogadores logo no começo, aquelas faltas mais fortes. Porque é o seguinte, o Felipe não vai entrar na dividida no jogo na quarta rodada do Campeonato Goiano e ter a chance de ficar de fora durante toda a temporada. Então assim, é normal a gente, por exemplo, ver esses times do interior tendo uma pegada diferente e os jogadores assustando, né, dando passo para trás, até mesmo para evitar esse tipo de confronto e ter uma grave lesão. Então acho que é outro ponto também para a gente observar. No segundo tempo, mais chutão. Não gostei muito disso, mas logo o Guto Ferreira corrigiu essa característica do time, colocando o Natan, que fez a sua primeira partida na temporada e foi muito bem, principalmente para sair jogando, tocar a bola, enfim, um cara que joga com a cabeça erguida, tem que ter mais minutos também nesse campeonato goiano. Aos 7 minutos teve uma bola ali por cima, uma inversão de jogada do Iporá, o Ian Soto logo, o seu primeiro bobeada, né, na defesa ali atrás, teve sorte na cabeçada do Wellington. Aos 9 teve uma boa finalização do Palacios, né? Uma boa jogada, melhor dizendo, do Johnny Lucas, que infiltrou para ele ali na direita. Acabou que o Palacios, que como eu já havia falado no vídeo dele da sua contratação, ele é muito ruim para finalizações, é algo que tem que melhorar ainda. Acabou pegando por cima. E outra, novamente, também uma jogada que ele chegou até a linha de fundo, dentro da grande área, melhor dizendo, aos 10 minutos, mas ficou desconfiado para a finalização, parou a jogada. Enfim, acho que é um ponto para a gente observar e melhorar também para a sequência do ano. Teve um cartão ali pro Johnny Lucas aos 10 minutos, entrou o Nicolas aos 12, na vaga do Brenner Herculano. O Tadeu ele fez uma boa defesa aos 13 minutos, foi um momento que o Goiás ficou delicado na partida, né? Uma bola que, se eu não me engano, acho que foi o... Não foi o Carlos, não vou lembrar o nome do jogador do Iporá. Chutou, a bola desviou na marcação ainda e o Tadeu fazendo uma boa defesa. No mais, foi isso, até o Goiás levar o gol, não teve grandes jogadas, ficou ali muito apático ainda antes de levar o gol aos 23 minutos, um pênalti novamente, assim... Pode ser pênalti? Acho que sim, mas o Ian Soto foi tão
tranquilo na jogada, ele não deixou a mão, não segurou, não agarrou, não deu pontapé por baixo. A jogada é muito rápida, entendo a marcação, mas aí já começa a suspeitar de tudo. Aquele pênalti do Vinícius claríssimo no jogo contra o Anápolis não serve. Agora pro Iporá, que tem o seu valor, enfim, a cidade, eu respeito todo mundo, mas assim, a comparação com o Goiás, que é o principal time, esse tipo de lance tinha que ser ao contrário, entende o que eu tô falando? Não que o Goiás deveria ser beneficiado, mas esse tipo de jogada de você estar na dúvida, não marcar, tinha que ser pro time do interior, assim como é no caso do Goiás no Campeonato Brasileiro. O mesmo sofrimento que o Goiás tem no jogo contra o Flamengo era o que, na teoria, teria que ser, entre aspas, né, nesse jogo entre Goiás e Iporá. Mas não, usa o contrário, né? Então a gente só pode imaginar uma suspeita por parte ou da Federação Goiana, enfim, eu conheço um pouco do pessoal de lá, não estou aqui para fazer julgamento, não quero entrar em treta nada, não ganho nada com isso, quero fazer apenas meu trabalho. E também, diretoria é muito simples, porque é muito fácil. Por exemplo, o Edmir Pinheiro ele reclama, fala que não pode... não ter essa moral, o Campeonato Goiano não vale nada. E por que o Felipe, que ganha mais de 100 mil por mês, está jogando um jogo na quarta rodada contra o Iporá num gramado horroroso desse? Então, algumas hipocrisias. Acho que os jogadores têm que jogar, utilizá-los, treinar também para a sequência do ano, mas se for para fazer algo, faz algo em definitivo. Não fica só nesse lance de, o Campeonato Goiano não vale nada, mas nossos jogadores que mais recebem estão fazendo esse jogo difícil fisicamente lá contra o Iporá. É verdade, se for um jogador da base também ele pode se contundir, mas é outra perspectiva, outro valor salarial. Se um jogador machuca agora, o Goiás vai ter que pagar, por exemplo, uma lesão no joelho de 10, 12 meses parado, com contrato até dezembro, tem 13º. E também, no começo da temporada, caso ele não tenha se recuperado, o time é obrigado, na justiça, né, renovar o seu vínculo até o fim da lesão. Então, se é para ficar reclamando, se é para fazer isso, aquilo, seja algo definitivo. Não joga o Campeonato Goiano, então, coloca os jogadores da base, faz apenas ali uma campanha de meio de tabela, enfim, e busca a Copa do Brasil, né, que agora precisa chegar entre os 3 primeiros, através da Libertadores. Não fica só esse chororô. E por que a diretoria gosta disso? Não é só do Goiás, é de todos, Flamengo, Palmeiras. Reclama da arbitragem. Quanto que paga para um jogador? 100 mil. Um juiz desse apitando o jogo no Campeonato Goiano um mês inteiro, se ele ganhar 5 mil, é muito. Então por que não faz? Vamos pegar aqui uma parte dos clubes e vamos ajudar na capacitação dos árbitros. Não, é muito fácil. O Goiás não é contratar um jogador ruim, um jogador furado, aí vai lá e joga a culpa em quem? No árbitro, na Federação Goiana, esses caras não prestam. Tira a responsabilidade dele. E aí você vê, o Edmir Pinheiro com empresas, com tudo, beleza, tem a sua história, muito bacana também a sua trajetória. Mas para que tá no futebol? Sendo que a cabeça dele tá nas suas empresas. Então é uma coisa amadora por parte do Goiás e usa essa desculpa por conta de federação, de arbitragem, que obviamente tudo aqui no Brasil é feito meio às coxas, né? Principalmente quando é algo teoricamente público. É muito fácil você só julgar o outro lado, né? Você pega e joga a culpa no outro, sendo que pelo seu lado também não está sendo profissional. Nesse momento o Goiás é sim um time organizado, mas como eu falei, não existe nenhum tipo de movimento, não só no Goiás, mas também no futebol brasileiro, para tentar melhorar essa questão de arbitragem. Um juiz recebe no máximo 20 mil, 15 mil no mês, como era o Anderson Darão, e um Gabigol, um Dudu ganhando 2 milhões por mês. Essa desproporção que um árbitro pode fazer e mudar ali a sua trajetória no campeonato é muito grande. Então é muito fácil falar e tudo, mas na hora de você colocar algo para valer, tira o time então do Campeonato Goiano, faz um time ali com os garotos da base e vai fazer. O Edmir não tem um contato, o Paulo Rogério, para fazer amistosos lá na Colômbia, que está começando a temporada, no Peru, no Chile, na Argentina, não tem. É só Campeonato Goiano, tem que colocar aí nesses gramados horrorosos e também a torcida perdendo apelo, aí o Edmir pega e fala que Campeonato Goiano não vale nada, de fato não vale. Mas se a única coisa que o Goiás está disputando, está jogando com seus jogadores caros, aí fica aquela desculpa danada por um lado e por outro, e tendo esse amuleto, é a palavra certa, de federação, de arbitragem, de rolo, é muito fácil para tirar a culpa das suas costas. Enfim, apenas aí um desabafo, né, do que a gente vê não só no Goiás, mas no futebol brasileiro. Infelizmente, enquanto não virar SAF, fica essa enroleira toda e é muito mais fácil você culpar um terceiro do que colocar a sua culpa nas próprias costas e buscar algo melhor do que um campeonato estadual no começo do ano. Enfim, acho que é basicamente isso em relação a esse lance do pênalti. Se fosse o contrário, acho que o Goiás não marcaria, mas enfim, aos 23 minutos, né, acabou levando o gol. O Tadeu não pega pênalti em Campeonato Goiano. O Palácios levou um cartão amarelo aos 25, um chute do Felipe também, uma boa jogada invertendo da direita para a esquerda, um lance que a gente pode observar bastante do técnico Guto Ferreira para a sequência dessa temporada. Uma boa finalização do Felipe, né? Ele pegou ele forte na bola, acabou passando muito perto do gol do goleiro do Iporá, né? Uma boa jogada ali do Bruno Melo, que fez esse lance na linha de fundo. Aos 38 minutos, o Felipe Costa entrou na vaga do Johnny Lucas e o Heron também na vaga do Palácios, né, fazendo uma função mais
como um zagueiro. Uma boa jogada também aos 32 minutos, que foi esse lance do Felipe Costa, que ele chegou até a linha de fundo, o Hugo acabou pegando por cima, e aos 34 já sai ali o gol do Goiás, perdão, aos 39, né, uma boa saída de jogo com o Natan, de cabeça erguida, fazendo uma boa movimentação, abriu na beirada para aqueles dois laterais, né, o Hugo acabou recebendo, jogou na linha de fundo para o Bruno Melo, que encontrou o Nicolas ali bem posicionado para marcar o gol, um gol até parecido daquele jogo contra o Sport na Copinha, né? Uma boa movimentação por parte do Goiás. O Iporá tentou algumas jogadas, principalmente de algum chute de fora da área, aos 42 minutos, né? Se eu não me engano, o jogador, o Carlos Eduardo, bateu muito bem na bola, acabou levando o azar, foi por cima, mas enfim, foi isso daí a partida. Acho que dentro das possibilidades, com o elenco reserva, foi sim uma boa atuação. Destacaria aí principalmente, vamos lá, dos caras que a gente não espera quase que nada. Acho que o Johnny Lucas foi muito bem, né? É um jogador que foi inscrito logo agora. Não que a gente não espere nada, mas assim, é uma aposta. O Edu também seguro ali na zaga. O Julian Palacios novamente fazendo uma boa partida. Tem tudo para ser titular dentro desse time. E o Bruno Melo com o Felipe, né? Mostrando um certo entrosamento entre os dois naquele período deles pelo Fortaleza. Acho que podem agregar bastante dentro desse elenco do Goiás também para a sequência do Campeonato Goiano. Agora tem esse jogo também contra o Craque lá em Catalão, né? Então acho que foi sim uma boa apresentação. Ian Souto, apesar do pênalti, fez uma partida relativamente segura. O Hugo lá atrás, né, uma baita surpresa também, foi bem, tirou bola em cima da linha, conseguiu sair jogando, teve esse lance onde ele quase conseguiu fazer aí onde ele deu assistência, melhor dizendo, uma pré-assistência para o Bruno Melo rolar na linha de fundo, e o Nicolas, né, sempre muito decisivo, Herculano marcando seu gol. Então a gente pode olhar por esses dois pontos, essa utilização, Campeonato Goiano é para isso, é para teste, enfim, só não pode ficar feio de 4 jogos Goiás fazer 4 pontos, isso é um absurdo, né, não pode acontecer, mas pelo menos para usar como teste, como uma preparação para os campeonatos de verdade, aí sim vale a pena, e principalmente para a fase de mata-mata, né, que começa no final do mês de fevereiro. Mas para a diretoria aí fica essa questão. Eu entendo o torcedor, não tem como, nem se o Goiás jogar com um time titular, ele não vai golear o Iporá e fazer 3 gols em 20 minutos, em 40 minutos, não tem como, porque primeiro, a situação do gramado, né, que dificulta muito o estilo de jogo, e o Iporá já está treinando desde o final do mês de novembro. É muito diferente essa preparação. O povo acha que é muito simples, mas não. Se o Goiás enfrentar o Flamengo hoje 15 vezes, é capaz dele não perder uns 7 jogos. Da mesma forma, se o Goiás enfrentar o Iporá pode ganhar tranquilamente do Goiás 2, 3 vezes e ficar aquele jogo de empate umas 7 vezes. E quando é começo de temporada, esse jogo físico fala muito mais alto. Não é só dinheiro, não é como nos anos 90, em 2000, não é. O futebol é totalmente diferente daquele período, é muito mais físico, a gente vê muito menos jogadores brilhantes tecnicamente. Você pode ver na jogada hoje, acho que tirando o Julian Palacios, nenhum jogador faz nada diferente. Pega, toca, vai para um lado, vai para o outro. É muito mais tático e físico. Então a gente não pode esperar isso no Campeonato Brasileiro com o Goiás também. Enfrentando times com folha salarial, não tem como um Flamengo, um Palmeiras, Atlético Mineiro ir lá e meter 10 na partida. A gente não pode ser tão ingênuo e achar que na 4ª rodada do Campeonato Goiano, o Goiás, para evitar esses escândalos de arbitragem, vai lá e vai meter 5 no Iporá e acabar com a partida. Isso é ilusão também por parte da gente, torcedor. Enfim, foi isso, mas fica esse questionamento também. Se critica tanto o Campeonato Goiano, que não vale nada, que o campo é ruim, que não tem competitividade, por que não faz um teste, então, em outro país? No Uruguai, que está começando a temporada agora também, no Peru, no Chile, na Argentina, tão perto, ou até mesmo junto ali com outros combinados de equipes e faz uma preparação melhor nesse começo de ano. Mas não, é muito mais fácil, muito mais confortável você criticar a Federação Goiana, árbitro é isso, árbitro aquilo, o cara lá ganhando, sei lá, 1.000 conto para apitar uma partida dessa com essa importância, mas não, na hora de olhar e falar que está sendo prejudicado, é muito mais fácil. Isso não é só para o Goiás, não é só para o Edmil, nada não, os caras têm sim o seu valor, se não fosse pela família Pinheiro, Goiás não seria nem metade do que é hoje, então tô longe de querer caçar problema com ninguém aqui, apenas questionando esse ponto também no futebol brasileiro, que serve como uma muleta, apenas reclamar e propor solução, não, mas na hora de pagar 300 mil reais para um medalhão, é muito fácil, é muito bonito, né, e acaba agradando, infelizmente, o torcedor comum. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários dessa partida, nem vi o que o Edminho falou, mas enfim, concordo com os pontos dele de Campeonato Goiano, não tem essa importância toda, agora a CBF também para dar aquela moralzinha para as federações, acaba colocando a vaga na Copa do Brasil através via estadual, né? Enfim, a gente vê nesse show de horrores aqui no Campeonato Estadual, no Brasil, né? Em geral, mas quem que faz algo para ser diferente? Ninguém. Então, acho que é só uma reclamação para servir de desculpas pela má gestão, que hoje não acontece no Goiás, mas eu aposto, se não virar SAF, daqui 5, 10 ou 15 anos o Goiás novamente vai entrar em outra crise, vai cair para a Série B, vai falar que não tem recursos financeiros, vai ter que fazer um time defensivo na Série A e ficar nesse vai e vem
horrível, né? Que nem se compara, por exemplo, a Goiás um pouco mais organizado e atualizado, como era, por exemplo, nos anos passados, e buscar uma alternativa diferente que não seja SAF, mas como essa ideia que eu falei para vocês, né? Procurar jogos mais competitivos, interessantes e financeiramente falando também mais atraentes no começo do ano. Mas foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar na tela final o vídeo onde eu falei sobre o jogo da Copinha, também nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição. E vocês podem ficar não só presos nessa questão de admin, de família, não, esquece esse ponto também, mas principalmente dos jogos, dos jogadores, né, as suas estreias, enfim, do Palácios, do Johnny Lucas, pra gente comentar mais sobre essa partida lá no Ferreirão. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!